Continuando a pensar essa relação cérebro-mente, como vocês têm percebido, eu sempre interligo esses dois tópicos com uma outra questão. E nesse momento é a relação cérebro, intestino e mente. Por incrível que pareça, nos últimos 50 anos e principalmente atualmente, se fala sobre a íntima relação entre cérebro, intestino e as suas repercussões psicológicas, neurológicas e psiquiátricas. Então, hoje em dia se diz, as pesquisas revelam que o intestino é o segundo cérebro no seguinte sentido: há uma produção de inúmeros neurotransmissores no próprio intestino. Lembrando que neurotransmissores são as substâncias químicas que permitem o funcionamento de todo o corpo humano. Então, quando a gente está aprendendo, quando a gente está dançando, quando a gente tem que escapar de uma situação de perigo, em todas e muitas outras situações, substâncias químicas chamadas neurotransmissores entram em ação. Por exemplo, é no intestino que 90% da serotonina é produzida. E o que significa isso? A serotonina garante bem-estar, bom humor. Então a gente vê a importância do bom funcionamento do intestino. E vamos lembrar o seguinte: então, se o intestino é considerado o segundo cérebro, a gente também tem que levar em conta a seguinte questão. Nós temos no organismo, mais especificamente no intestino, as chamadas bactérias do bem, que ajudam no bom funcionamento do organismo, e as chamadas bactérias do mal, que produzem infecções, problemas, distúrbios no funcionamento do corpo. Então, as bactérias do bem, as benéficas para o funcionamento do organismo, têm que prevalecer. Quando é que elas prevalecem? Quando a gente tem uma alimentação basicamente saudável, quando a gente tem uma variedade de alimentos que daí permitem o crescimento e o funcionamento de diferentes bactérias, quando a gente lida com estresse, isso também diminui a chance das bactérias do mal imperarem. Fazer exercícios físicos. Qual é a importância do intestino? É muito legal, gente. Se diz que o intestino é um sistema nervoso também com um funcionamento próprio. Ele tem os próprios circuitos neurais, ele é capaz de funcionar de forma autônoma ou independente do cérebro em si. Lembrando de novo, 90% da serotonina é produzida no intestino, 50% da dopamina e mais de 30 dos neurotransmissores importantes do corpo são produzidos no intestino. E interessante também é que o intestino, com esse sistema nervoso inerente a ele se estende pelo sistema digestivo. Aí a gente percebe claramente o seguinte: você vai dar uma aula e está com medo? A gente é capaz de ter um desarranjo intestinal? A gente sente dor no estômago? A boca fica seca? Então a gente vai vendo claramente como que o sistema nervoso, no seu aspecto de cérebro mesmo, e na sua ligação com a mente e na sua ligação com o intestino, sofre o impacto direto das nossas emoções. Vai tentar terminar uma relação com alguém e você tem que fazer isso cara a cara. Pensem, a boca seca, as mãos transpirando, você tremendo. Então fica bem claro essa relação entre o corpo todo e o cérebro, e inclusive o intestino. Outra coisa muito interessante para a gente pensar é que o sistema imunológico, que nos defende de uma série de infecções e de alterações, 70% desse sistema imunológico está presente no intestino. Isso é quase óbvio. A gente acaba de comer alguma coisa que não faz bem para o organismo,
Ainda bem que o sistema imunológico tem mecanismos que nos permitem eliminar essas substâncias tóxicas. Então, falando um português muito claro, a gente muitas vezes, para eliminar o sistema imunológico, para eliminar esses elementos tóxicos que vieram na alimentação, por exemplo, ajuda a produzir vômitos e diarreias. Isso é uma forma de preservar o organismo, né? A boa saúde do intestino garante imunidade com relação às doenças. Então, por exemplo, por incrível que pareça, gripes no inverno, problemas respiratórios no inverno, se o nosso intestino estiver funcionando bem, a tendência é que a saúde geral do organismo também seja maior. Aí, gente, na continuidade disso, a gente sabe que os micro-organismos aí presentes no intestino são considerados o terceiro cérebro. Eles ajudam na manutenção da saúde física e psíquica. Então, eles ajudam, esses micro-organismos ajudam a digerir alimentos, protegem de infecções e doenças, influenciam o comportamento e as emoções. E é aí que mais diretamente a gente vê a relação entre cérebro e mente. As pesquisas mostram que uma série de transtornos neurológicos como Parkinson, Alzheimer, hoje em dia se verifica que eles também, dentre os vários fatores que culminam nesses transtornos neurológicos, também entra o funcionamento do intestino. E lembrando também que transtornos psiquiátricos como esquizofrenia, autismo, depressão também sofrem a influência do bom ou mau funcionamento do intestino, e lembrando que tem que prevalecer as chamadas bactérias do bem. E um intestino que funcione bem pode ter um efeito antidepressivo, tá? Mau humor. Aliás, tem termos populares dizendo que a pessoa está enfesada. Enfesada é irritada, com raiva, não é? Mas enfesada também lembra fezes e também lembra questões com o intestino, né? As pesquisas também mostram o seguinte, que comer alimentos dos quais se tem medo tende a produzir sintomas físicos. Então, eu vou comer alguma coisa e eu digo, ai meu Deus, isso vai me dar disenteria. A própria crença, segundo as pesquisas, favorece problemas intestinais, tá? Então, e quanto mais variador for esse conjunto de micro-organismos, melhor saúde física e melhor saúde psíquica e bem-estar a gente tende a experimentar.